algumas necessidades em comum. Tá? Vamos ver então quais são essas necessidades em comum, tá? Do que as pessoas vêm nos procurando durante todos esses anos, ok? Então essas necessidades são, vamos ver cada uma delas. Bem-estar mental e redução do estresse. Então, esse programa que a gente elaborou, ele é em cima dessas necessidades, tá? Que durante todos esses anos de trabalho, as pessoas vinham buscando e a gente viu assim que seria necessário elaborar um programa que atendesse a todas essas necessidades e também a todos os níveis de cognição. Então, fizeram uma teoria, tá? Uma teoria de complexidade. Tá? O que é essa teoria de complexidade? Algumas pessoas, tá? Elas acham que são mais inteligentes do que as outras. Então, fizeram um teste, tá? E esse teste, ele pegou vários níveis de pessoa. O primeiro nível são as pessoas que são capazes de fazer uma determinada tarefa. Então, ela tem um nível de cognição somente para fazer aquela tarefa que é passada. O segundo nível é aquela pessoa que ela, além de fazer a tarefa, ela também tem a consciência de ver o que ela está fazendo, tá? E de também como que ela foi instruída. O terceiro nível, além de fazer e ver como que está fazendo, ele consegue corrigir alguma coisa se preciso for. O quarto nível, a pessoa consegue melhorar a tarefa e consegue ter uma visão de futuro daquilo que ela está fazendo. Tá? Consegue ter uma visão assim de aprimoramento para daqui a alguns anos, ter uma visão de futuro. O quinto nível, a pessoa consegue inovar, consegue quebrar padrões, paradigmas, consegue inovar. E o sexto nível, a pessoa consegue ter vários insights, né, de melhorias em todas as etapas. Então, existem esses 6 tipos de pessoas, esses 6 níveis de pessoa, e esse programa ele é feito para todos os níveis, tá? Desde a pessoa que tem um nível de cognição mais baixo até uma pessoa que tem um nível de cognição mais alto, mais complexo. Até porque uma pessoa que está ali, por exemplo, no nível 4, que é aquela pessoa que tem uma visão de futuro, consegue elaborar algo assim com uma perspectiva de aprimoramento para o futuro, geralmente essa pessoa ela já trabalhou durante o dia 8, 12, 16 horas. Então chega na hora de fazer um programa como esse, ela está absolutamente exaurida, tá? Ela está cansada. Então ela não tem mais um nível de absorção, ela, fosfato se foi. Então, quanto mais simples o programa, melhor para ela absorver e se aprofundar e desenvolver, tá ok? Então vamos lá, as necessidades comuns, tá? Manter a estabilidade emocional em situações de estresse e de pressão. Vê se você se identifica com algumas dessas premissas aqui. Controlar melhor as emoções e reduzir conflitos. Aumentar o foco, fazer mais com menos. Estar presente de corpo e alma em todos os momentos da vida. Enxergar novas possibilidades e oportunidades na vida e no trabalho. E sair do piloto automático e melhorar os seus hábitos. Então vamos lá, vamos ver então, tá? Cada um deles aqui, tá? Numa desenvoltura para você absorver isso de forma mais intensa. O primeiro deles então aqui. Quero mais bem-estar mental. O mundo está estressante e caótico, né? Principalmente nesses momentos que a gente vive hoje de coronavírus, né? Que você vê que as pessoas estão num mundo bem caótico mesmo, sabe? E as pessoas querem mais bem-estar, mas às vezes elas não sabem como desenvolver esse bem-estar. Então esse programa foi elaborado justamente para aumentar o bem-estar das pessoas, otimizar o seu bem-estar. Se ela já tem um bem-estar, intensificar ao máximo o bem-estar dela. Até porque o mundo que a gente vive, ele é caótico, né? Ele é estressante e ele é extremamente negativo. Então a gente tem que ter ferramentas ali para poder gerenciar isso, certo?
O segundo passo, quero conseguir manter a calma e a estabilidade emocional em situações de estresse e de pressão. Então, como que você está com relação a isso? Será que você está conseguindo manter a calma no seu cotidiano, naqueles momentos em que você é extremamente solicitado, que você tem várias demandas e que se você não manter a calma, aquilo pode ir por água abaixo? Tem uma história que eu gosto muito do Mandela, tá? O Mandela, ele estava num avião e um dos motores do avião começou a pifar e a pegar fogo. E todo mundo percebeu e todo mundo começou a ficar nervoso, ficar meio em pânico, menos o Mandela. O Mandela estava ali tranquilo, sereno. Inclusive, a equipe do avião começou a ficar meio transtornada, né? E num determinado momento, todo mundo viu a serenidade do Mandela e começou a se acalmar. O Mandela percebeu a sua influência de serenidade, se levantou e foi lá, tinha autoridade para isso, e falou com o piloto, falou com o copiloto, falou com toda a equipe, vamos manter a calma, vamos ter tranquilidade, vamos sair dessa numa boa, precisamos manter a serenidade. E aí o piloto, que estava extremamente nervoso, cara, Mandela tá me pedindo para manter a serenidade, ele conseguiu manter a serenidade e conseguiu ter um bom pouso, conseguiu salvar toda a sua tripulação, digamos assim. O avião foi salvo graças ao Mandela, que conseguiu manter a estabilidade e a calma. Se não fosse por isso, imagina se o Mandela ficasse apavorado. Cara, a influência que esse cara tem, ele ia influenciar todo o avião a ficar apavorado. O piloto não sabia o que fazer, ele já ia desistir na hora. Tá todo mundo num caos aqui. E aí justamente esse momento que a gente está vivendo, né? Tá todo mundo num caos. Então você que é líder, você que tem uma influência sobre sua equipe, sobre sua família, é imprescindível que você mantenha a calma, que você mantenha a serenidade, tá? Nesse momento tão estressante que estamos vivendo agora, né? Muito bem. Vamos para o próximo tópico, então. Quero controlar melhor as emoções para ter menos conflito em casa e no trabalho. Então, esse é um tópico também bem pertinente, porque às vezes a gente não consegue controlar, né, as nossas emoções e isso pode ter um impacto muito negativo. A gente pode ficar muito estourado, a gente pode ficar muito nervoso. Essa foto aí é uma foto muito legal, né? De ter serenidade, de ter tranquilidade, de controlar as emoções para que você não tenha conflitos em casa, para que você não tenha conflitos no trabalho. Então essa é mais uma necessidade catalogada aqui, tá? Controlar as emoções. Outro ponto, ando muito disperso e improdutivo, quero melhorar o meu foco. Então, o foco é você eliminar a dispersão. É você fazer uma única coisa. E, às vezes, você dizer não para muitas outras coisas. Então, se a gente quer aumentar o foco, a gente tem que eliminar boa parte da nossa dispersão. Próximo tópico. Às vezes, não estou presente de corpo e alma, e tanto quanto gostaria. Quero desfrutar mais da vida e da companhia das pessoas. Então, esse é o processo de mindful, né? De você estar realmente presente no que você está fazendo, porque senão, às vezes, você está num cinema fazendo ali um network, um relacionamento bacana, você está envolvido ali, mas na hora do filme, é para ver o filme. E se você não está presente, cara, você não consegue ver o filme, né? Às vezes você está com a cabeça nas contas que tem que pagar, no trabalho da semana que vem. Então você tem que aprender a desligar e concentrar, estar presente naquele momento atual. Nem lá no futuro, nem no passado, mas aqui no momento presente, no aqui e no agora. O próximo tópico. Tópico 6 agora.
Quero estar atento para enxergar novas possibilidades na vida e no trabalho. Por falta de atenção, perco oportunidades. Quando você desenvolve essa atenção plena de estar no momento presente, você começa a ver oportunidades que antes você não via. Então, é fundamental que você desenvolva o processo de estar presente no momento presente para usufruir mais das oportunidades que a vida lhe traz. Senão, elas passam por você e você nem as vê, não é verdade? Então, é fundamental, fundamental que você esteja presente no momento presente. Opa, saiu aqui a minha transmissão. Então, vamos para o sétimo tópico. Sétimo tópico. Beleza. Ando muito no piloto automático. Quero melhorar os meus hábitos. Cerca de 96% a 98% do nosso cérebro ele é automático. Nós vivemos muito no inconsciente. Só 2, 3, 4% estão no consciente, né? no momento, no presente, no aqui e no agora. O resto está tudo no automático. Então, a gente tem que sair desse piloto automático, porque senão a gente também não consegue reestruturar os nossos hábitos que estão lá no automático. Então, ter consciência de quais hábitos a gente tem, né? E alguns deles são ruins. Então, eu fazer uma verificação do consciente lá no meu inconsciente, ver quais hábitos que eu quero mudar, trazer isso para o consciente e substituir por novos hábitos mais saudáveis e começar a treiná-los repetidamente até que eles se automatizem e eu posso largá-los para que eles sejam tocados sozinhos. Então, é assim que a gente funciona. A gente funciona por hábitos, entendeu? E para a gente melhorar os hábitos, a gente tem que fazer esse trabalho. A gente tem que ter consciência de quais a gente quer mudar, trazer para o consciente, substituir por um mais saudável, repetir durante um período ali, 1 mês, 2 meses, e aí agora ele se automatiza e agora você pode tranquilamente deixar com que eles se desenvolvam sozinhos, tá? Bem, mas a pergunta é, por que tanta distração? Por que somos tão distraídos, né? Por que tanta dispersão? Por que tanto pensamento? Por que tantas coisas na nossa mente? Olha só esse dado aqui, ó. Segundo uma pesquisa, tá? Estima-se que o conteúdo de uma semana do New York Times, ele tenha mais conteúdo do que uma pessoa que tenha vivido no século 17 em toda a sua vida. Em toda a sua vida, desde que nasce até quando morre. Uma semana do New York Times tem mais conteúdo do que essa pessoa teria tido na sua vida inteira. Cara, isso só gera mais estresse, na verdade, só gera mais ansiedade. É tanta informação, mas tanta informação ao nosso redor, que às vezes a gente fica meio maluco. A gente fica meio maluco. E no momento, nós estamos preparando estudantes para empregos que ainda não existem. Lendo essa frase, tá? Isso te deixa mais confiante ou mais estressado? Te deixa mais calmo ou você fica estressado com isso? Você fica mais confiante ou isso te deixa ansioso? Tanta tecnologia, né, com esse momento atual, a gente está evidenciando isso muito mais, o online, por exemplo, você está me assistindo aqui online, e quantas outras lives, quantas outras publicações no YouTube estão sendo feitas agora, quantas notícias na televisão, você coloca lá uma informação, uma palavra no Google, quantas coisas aparecem ali no Google sobre aquela coisa, é informação demais, o tempo todo. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo isso é extremamente estressante. Isso me gera ansiedade, até porque eu não consigo consumir toda essa informação e isso me deixaria maluco, tá? Mas vamos ver o lado positivo. Vamos ver o lado positivo de tudo isso. Bem, há anos atrás, quando eu comecei a ministrar
as aulas técnicas, e hoje eu estou muito mais focado nas consultorias, eu sempre gosto de botar uma musiquinha de fundo, né? A musiquinha, ela dá um toque especial ali para as aulas, né? Eu até acho que a nossa vida devia vir com uma trilha sonora, porque o que faz um filme ficar bom são as músicas, né? Pô, aquela música no momento. E eu lembro que eu dava aula com fita cassete. Não sei se você pegou aquelas fitas cassetes que você, às vezes, a fita cassete que você às vezes rebobinava assim no lápis, na caneta. Eu lembro que às vezes aquele rolo arrebentava, eu cortava e colava com durex e tal. Mas depois veio o CD. Olha que revolução, cara. Quem tinha um daquele da Sony, o Discman, cara, aquilo era top, aquilo era o máximo, sabe? E, enfim, aí eu comecei a dar aula com CD. Aí depois veio uma outra revolução, que foi o MP3. Aí veio o iPod. Putz, eu conseguia botar 500 músicas num dispositivozinho desse tamanho. E aquilo foi uma revolução incrível, né? Imagina. E aí, hoje, né, como é que eu dou aula? Hoje eu dou aula pelo Spotify, né? Ali eu tenho todas as músicas disponíveis no planeta, tudo online, sem ocupar espaço nenhum. Então, isso foi uma revolução muito grande, né? O Spotify. E eu fico imaginando, né? Como será que nós vamos ouvir música daqui 2 anos? Será que não vai ser um dispositivozinho que vão colocar aqui na têmpora, que vai conectar a um chipzinho que vai conectar a um outro dispositivo que vai mandar para o satélite aquela informação volta para o dispositivo que vai para esse chipzinho que você escolhe a música mentalmente? Não sei, não sei. Mas que não vai ser como é hoje, não vai. Tenho absoluta certeza. Então, eu vejo que hoje, né, muitas profissões estão sendo eliminadas assim num piscar de dedos. E isso tudo se deve à tecnologia. Ela está sendo substituída. Nós estamos numa era de automatismos, né? Inclusive de processos. Uma era robótica, onde o homem está sendo substituído por máquinas. Só que aqueles que tiverem habilidades socioemocionais não poderão ser substituídos. Porque tem uma coisa que jamais as máquinas vão conseguir substituir, que são as relações interpessoais. Jamais uma máquina vai conseguir gerar empatia, vai conseguir gerar liderança, vai conseguir gerar consideração, respeito. Existe frieza nas máquinas, que são absolutamente calculistas, racionais. E essa parte humana que o ser humano tem, eu acredito que jamais a parte robótica conseguirá desenvolver, que é também conhecido com o nome de consciência. Tá? O que eu estou desenvolvendo aqui com você agora é consciência. Então, a consciência de você explanar, de você ter reflexões, de você ter ponto de vista, de você olhar outras premissas, de você, às vezes, se expor e passar um ponto de vista e a gente discutir, a gente chegar numa terceira opção, criando ali uma sinergia, criando uma terceira opção. Então, isso jamais as máquinas vão conseguir desenvolver. Então, eu acredito muito que as profissões que prevalecerão serão as que tiverem essa habilidade humana de relacionamento, de ética, essa habilidade de civilização, de respeito, de amor, de consideração, de boas maneiras, de atitude, de contribuição, de gerar relacionamentos, porque por trás das máquinas existem o homem, né, que está programando ali os algoritmos e tudo mais. A gente fica maluco quando a gente vê que eleições, né, às vezes são decididas pela nossa forma de usar o computador. O que você coloca no Google fica registrado. E amanhã ou depois entra uma publicidade para você de acordo com aquilo que você colocou, inclusive informações que manipulam, de certa forma, o seu ponto de vista com relação à política, economia, consumo.
Bem, quanta coisa, né? A gente não poderia desenvolver isso. Agora eu tenho uma solução para isso, tá? Uma solução para isso, que é a meditação. Existe um livro chamado Os 21 Conselhos, eu acho que é para o século 21, que é de um cara que escreveu também o livro Sapiens, escreveu o Homo Deus, escreveu vários livros, né? E no final do livro ele sugere como solução para esse caos do século 21 a meditação. Então, mais uma vez, a gente entra aqui com a meditação, né? Nesse processo de estabilidade, de desenvolver consciência. E jamais uma máquina vai conseguir meditar. Imagina uma máquina yogi ali que faz meditação, que gera intuição linear. Impossível. No possibility. Não existe essa possibilidade, porque isso faz parte somente da natureza humana, de meditar, de desenvolver níveis de consciência mais profundos, tá? Então nós temos essa, digamos, essa dualidade, né? A inteligência artificial versus a consciência. Até pouco tempo atrás, você não conseguiria estar me acompanhando assim online como você está acompanhando agora. Então são essas revoluções, né, que nós estamos passando nos momentos atuais que vão fazendo tanta diferença, né? Maravilha? Olha só quanta coisa existe para atucanar a sua vida. Quantas solicitações, né? Quantas coisas, quantas demandas que você vai tendo ao longo do dia. E se você for atendendo todas essas demandas, você fica maluco, né? E isso geralmente as pessoas fazem o tempo todo, desde que acordam até quando vão dormir, ficam respondendo isso. Cada vez que você vai dar uma olhada ali numa dessas redes sociais, e aqui eu nem botei o WhatsApp, que é a que mais te prejudica, você interrompe uma coisa que você estava fazendo. Então, você está fazendo uma meditação ali, você está conseguindo entrar num nível profundo de concentração e aí é solicitado no WhatsApp. Você interrompe a meditação e vai ver o que tem ali no WhatsApp, você coloca lá uma dispersão na mente. Aí depois você volta para meditar. Até chegar naquele nível que você estava de concentração, já se passaram 3, 4 minutos para você se aprofundar e começar a meditar. Eu vou pegar uma outra coisa, talvez você não esteja tão familiarizado com a meditação. Você está lendo um livro e você está lá compenetrado na leitura e aí, de repente, você vê uma ideia assim, cara, quero tomar água. E aí você levanta, vai pegar água. Eu não estou falando que não é para tomar água. Sim, é para tomar água, para se hidratar. Mas cada vez que você interrompe com qualquer outra coisa, vou no banheiro, vou mandar uma mensagem para minha mãe, quando você volta naquele ponto da leitura, você vai demorar 1, 2, 3, 5 minutos para chegar naquele ponto que você parou. Imagina isso feito durante várias vezes no dia. Cara, você consumiu a metade do seu tempo só nesse nível de concentração, nesse nível de profundidade. Faz sentido isso para você? Então, com tanta informação, o que sempre falta, o que é? O que sempre falta para você quando a gente tem tanta informação ao nosso redor? O que será que está faltando para nós hoje, nesse momento atual? E que agora, com esse momento de coronavírus, a gente está sentindo isso em abundância, né? O que será que a gente tem hoje em abundância que antes sempre nos faltava? E que às vezes sempre era uma desculpa para a gente não fazer. Ah, eu não pratico contigo, Mike, meditação e mindfulness, porque me falta isso. O que é isso que hoje falta para as pessoas e que hoje elas estão tendo em demasia até, né? Às vezes as pessoas reclamam, meu Deus, eu estou em casa 1 semana, 2 semanas e não tenho o que fazer. Claro que tem o que fazer. O que está faltando é prioridade. Você não está estabelecendo prioridade. Então, o que realmente está faltando para você, ou estava faltando para você, é tempo. E hoje você tem tempo. Então, realmente, o que falta aí para você fazer as coisas é prioridade, né? Olha só essa informação.
a mente fica dispersa cerca de 47% do nosso tempo. Existe uma relação direta entre a felicidade e o tempo que você está presente no que está fazendo. Isso quem falou foi o Matt Klingstonworth, tá? Que é um pesquisador da Harvard. Então, o que esse pesquisador chegou à conclusão? Tem um vídeo no TED, você pode procurar lá depois, muito bacana, muito ilustrativo, é que quanto mais dispersiva é a pessoa, mais infeliz ela é. E quanto mais concentrada, mais focada, quanto mais ela entra em mindfulness, quanto mais presente no momento presente, mais feliz ela é. Então, ele tem uma relação profunda entre felicidade e mindfulness, que é esse processo de a gente se manter, né, no momento presente, no aqui e no agora, em que as pessoas estão tendo tanta dificuldade, porque elas estão o tempo todo ou no futuro, ansiedade, 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 o que vai ser do mundo? Meu Deus, amanhã quantas pessoas vão morrer? E não sei mais o que, as minhas contas, e futuro, né? E passado, meu Deus, como eu sofri, meu Deus, como eu errei na minha vida, meu Deus, como que eu pude ter feito aquilo com aquela pessoa, meu Deus, por que isso aconteceu comigo, por que eu bati o carro, não sei o quê. Então, isso gera uma certa depressãozinha, né? Quando você traz a consciência aqui para o momento presente, e agora eu vou ensinar para você como que você faz isso, tá? De uma forma muito eficaz, como que você traz a consciência para o momento presente. É a resposta, minha gente, é o mindfulness, é a meditação. Eu ensino isso durante há 20 anos, tá? Para que os meus alunos fiquem mais conscientes do momento presente. Então, são muitas técnicas para trabalhar o mindfulness e muitas técnicas para trabalhar a respiração, muitas técnicas para trabalhar a concentração, para trabalhar o foco, para trabalhar a meditação. Olha só esse gráfico que interessante, tá? Por que a meditação está tão relevante, né? Nesses últimos anos, você vai na livraria do shopping e você vai pegar um livro sobre liderança, sobre inteligência emocional, sobre neurociência, sobre autoajuda, sobre desenvolvimento pessoal, qualquer tema, tá? Ele vai trazer a meditação como algo espetacular, fantástico, extraordinário para você desenvolver aquilo. Então, a partir do momento que a neurociência ela começou a estudar a meditação, tá? E a meditação saiu do limbo da questão mística, espiritual, e começou a ser testada cientificamente e mostrando a relevância da eficácia, da concentração, do foco, das boas relações, da felicidade, muitas publicações começaram a ser desenvolvidas com esse tema. Muitos livros, muitos artigos, a internet está bombando de informações sobre meditação. Então, as pessoas começaram a ter acesso a isso. E olha como exponencialmente esse gráfico acelerou. Olha só, ali em 2000 teve um aumento de 200%. Era praticamente nulo. Ninguém se interessava por meditação em 1970, 80, 90. Isso aqui no Ocidente, tá? Porque no Oriente as pessoas aprendem meditação em casa, com os pais, com os avós. Então aqui no Ocidente a gente não tinha essa cultura de meditar. Isso foi trazido do Oriente. Mas a partir do momento que a neurociência se desenvolveu, começou a estudar isso, muitas publicações começaram a ocorrer, né? A televisão começou a falar sobre isso, programas e internet e tudo isso, e aí teve esse aumento exponencial. Em 2010, o aumento já era de 400%, e agora em 2020 o aumento é de 1.200% com relação a esse tema. Então, hoje existem muitos estudos sérios, né, sobre meditação. Inclusive, existem equipamentos, tem um equipamento chamado Muse, que você coloca aqui na têmpora e ela avalia as suas ondas mentais, como é que estão as suas ondas mentais, sabe? E você começa a meditar, essas ondas vão se estabilizando, vão se estabilizando, vão se estabilizando. Isso é fantástico, tá? Então, esse é só um exemplo para você entender o que as pessoas estão falando sobre a meditação. Bem, gente, vamos ver então agora, né, o que é o mindfulness. O que é o mindfulness?
Então, mindfulness, ele é aquele silêncio mental, sabe? O mindfulness é um exercício da presença. Trata-se de manter a atenção, a concentração e foco em tudo o que fazemos, no que está acontecendo ao seu redor e também o que está acontecendo dentro de você, porque dentro de você está acontecendo uma série de coisas. São sentimentos, são emoções, são pensamentos. E pensamentos pode ser um monte de coisa, expectativas, lembranças, imaginações, receios. Enfim, tem um mundo acontecendo aqui dentro de nós e tem um mundo acontecendo ao nosso redor, no nosso exterior. Várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E quando eu tenho consciência tanto do que está acontecendo dentro quanto fora de mim, eu consigo viver o momento presente. Eu entro num estado de mindfulness, tá? Então, agora eu queria fazer um exercício com você, de você fechar os olhos, literalmente fechar os olhos, com as costas eretas, tá? E você vai trazer as mãos assim em concha, a mão direita sobre a mão esquerda, e você vai fechar os olhos durante 1 minutinho e vai procurar sentir as batidas do seu coração. E você vai perceber que esse processo vai fazendo com que as batidas elas vão ficando pouco a pouco mais lentas, à medida que você traz também a consciência para a sua respiração. Respirando lentamente pelas narinas, inspirando em um tempo, e depois você expira de forma um pouquinho mais lenta, trazendo a consciência para as batidas do seu coração. Agora concentre-se. Concentre-se. Maravilha. Então, às vezes é uma coisa simples, sabe? Como essa, de você parar durante 1 minuto e fazer um exercício de concentração. Isso desenvolve foco, você começa a ficar mais presente no momento presente, no aqui e agora. Tá, Mike, e a meditação? O que é essa tal de meditação? Bem, a meditação ela vai muito além do que estar consciente ou gerar essa quietude. Você gerou uma quietude maior. Mas a meditação ela vai além, cara. É quando você, aí sim, verdadeiramente silencia a sua mente e experiencia sacadas, insights mais profundos e mais frequentes na sua vida. Para você chegar à meditação, é preciso você aprender a aquietar a mente. E é preciso você aprender a educar as emoções, porque senão elas tomam forma, elas acabam te dominando e você não consegue mais controlá-las, não consegue mais coordená-las. Então a gente ensina a educação das suas emoções, para que nesse momento você consiga serenizá-las. As nossas emoções, o nosso emocional, ele é muito semelhante a uma criança. E a criança, ela gosta de fazer festinha, gosta de fazer barulho, gosta de fazer bagunça. O nosso emocional é assim. Então, se você não consegue educar essa criança, ela vai ficar constantemente fazendo bagunça.
Tem um momento de fazer bagunça, de fazer festinha, de brincar? Tem, mas também tem aquele momento de ficar quietinha, de ficar educada, de gerar ali um processo de serenidade, de estabilidade. Então você tem que aprender a trabalhar isso com as emoções, assim como você educa uma criança, às vezes meio que negociando, né? A negociação funciona. Tipo assim, se você ficar quietinha aqui agora, durante 10 minutinhos, sem fazer bagunça, sem fazer festinha, depois desses 10 minutinhos você vai ganhar um bombom. E aí a criança, ela obedece, porque ela quer a recompensa, ela fica ali quietinha. Acabados os 2 minutos, ela começa, ei, cadê o meu bombom? Cadê o meu bombom? Aí você dá o bombom. Então a mente e também as nossas emoções, elas são aqui assim, mais precisamente as nossas emoções. Então se você faz isso com as emoções e treina lá a meditação, você vai conseguir um resultado perfeito na meditação. E depois você dá a recompensa para o seu emocional, que pode ser dar uma caminhada, que pode ser dar uma entradinha ali no Instagram, que pode ser ligar para o seu amigo e trocar uma ideia, entendeu? Tem muitas formas para você desenvolver esse processo de aquietação da mente, né? A questão é que o silêncio mental ele traz clareza. É como se metaforicamente você estivesse andando num quarto escuro e você não consegue enxergar nada e você fica tropeçando nas coisas. E aí você liga a luz. O ligar a luz equivale à meditação e você não mais tropeçar nas coisas ao seu redor. Para a sua vida. Você fica tropeçando nas coisas, né, na sua vida. É porque você está naquele estado de sonambulismo, está naquele estado de piloto automático. Então, a meditação é sair do piloto automático e fazer com que a consciência ela se expanda por essa zona inconsciente, 20, 30, 40%. Lembra que eu falei que de 90 a 97% da nossa mente, do nosso cérebro, elas estão no piloto automático, elas estão no inconsciente. Então, nosso processo é sair desse processo do piloto automático, tá? Então, a meditação vai ajudar isso muito, muito mesmo. Então, nós vamos fazer um segundo exercício agora, tá? O segundo exercício vai ser para você não pensar em nada. Você vai trazer as mãos em concha, com as costas eretas e os olhos fechados, e você vai fechar os olhos e você vai se concentrar agora apenas numa coisa, que é o ponto entre as suas sobrancelhas, aonde você vai visualizar uma esfera de luz rosa. E de tanto você se concentrar nesta esfera de luz rosa, você vai parar o pensamento e não vai mais pensar em nada. Vamos treinar isso agora. Beleza, então é esse exercício que é o exercício de meditação, tá? Um exercício mais profundo para desenvolver uma consciência maior, né? Olha só esse estudo, ele demonstrou que 2 meses de treinamento, tá, são suficientes para começar a desenvolver determinadas regiões do seu cérebro, como o neocórtex, que é essa parte aqui de frente do cérebro, que é também responsável não só pelo racional,
mas também pelo intuicional, transcendendo um pouco o nosso cérebro límbico, que é o nosso cérebro ali emocional, que tem muito a ver também com essa nossa parte mais primitiva de sobrevivência, de fugir da dor, e aonde prepondera as emoções. Tem um cérebro ainda mais antigo, que é o reptiliano. Tá? Esse ele é muito antigo, está mais nos répteis, daí que veio o nome, né? Que é total da sobrevivência. Está lá no inconsciente, ela é muito mais profunda. Então, a meditação ela é possível somente ao ser humano que desenvolveu o neocórtex. Tá? As outras espécies não são cabíveis de meditação. Porém, é necessário um treinamento. E o treinamento ele começa a fazer efeito depois de 2 meses. Tá? Depois de 2 meses, você começa a desenvolver o neocórtex de forma mais profunda. Antes disso, não é possível. Então, agora aqui nós vamos ter deixa eu ver o que aconteceu aqui. Então, olha só essa informação. O nosso cérebro, ele não gasta energia com o que ele já sabe. Porque já está lá no automático, né? Ah, tá aqui, peraí. Deu pau aqui no meu computador. Bem, então, existem estudos, né? E esses estudos mostram que de 98% a 96% das suas ações e pensamentos eles são automáticos, tá? Então, o nosso cérebro ele só vai gastar energia quando você sai do automático. Isso foi feito para que você pudesse sobreviver lá na antiguidade, quando vivíamos na selva e poderíamos ser atacados por um predador. E você tinha que ter energia para fugir rapidamente, sobrevivência. Então o cérebro ele vai automatizando. Desde aquela época até hoje, o cérebro não sofreu uma mutação. Ele continua o mesmo, funcionando da mesma forma. Hoje nós não temos tanto perigo de morrer quando tínhamos naquela época. Então, esse processo de viver tão automaticamente pode nos prejudicar, porque às vezes a gente só fica nesse instinto de sobrevivência e não vê as oportunidades. Então, a gente precisa trabalhar a consciência. Por isso que o ser humano ele tem essa habilidade, sabe? E por que existe essa grande influência, né, de vivermos tão focados, né, em fugir da dor? Isso vem da influência do nosso grupo social, da nossa família, dos nossos amigos, do país que a gente vive, da escola que a gente estudou e de uma série de outras coisas mais, né? Que geram essa, digamos assim, influência em nossas vidas. E aí a gente tem essa parte aqui, ó, uma rede neural, né? Então você tem vários neurônios e com o nosso trabalho nós vamos criar novas conexões neurais que vão ser de você ir em direção ao prazer, substituindo por muitas dasquelas que você já tem, que é de fugir da dor, que vem desde quando você nasceu até hoje em dia. Então nós vamos fazer essa substituição neural, né, para que você fique mais consciente, para que você fique mais inteligente. Quimicamente e eletricamente, o cérebro não faz distinção do que ele vê e o que ele imagina, pois acessa as mesmas redes neurais.
Então, para o cérebro é a mesma coisa, tá? Se você está imaginando ou se você está vivenciando aquilo, para ele é tudo a mesma coisa. Então, a desenvoltura da mentalização, ela vai contribuir muito, tá? Para o processo de você criar novas sinapses e de aquilo fazer com que você crie novos condicionamentos, crie novos hábitos. Então, a gente tem uma ferramenta muito poderosa, que é a ferramenta da mentalização. Mentalização. Então, lembrando que a mentalização, ela não é mágica, tá? Eu lembro daquele filme na década de 90, 2000, que fez muito sucesso. O filme era O Segredo, né? E aquilo, pô, a neurociência estava começando a se desenvolver. E uma das partes do filme, o cara entrava numa Ferrari, ele imaginava que entrava numa Ferrari, e aí ele já estava com a Ferrari, né? E a proposta do filme era: imagine, mentalize que tudo vai acontecer na